com essa cidade lindíssima, né? Como vimos na imagem de abertura, banhada pelo Mar Negro. E vem aí, ó, esses são os competidores. Ontem tivemos competições de alto nível e já começa com a atleta da casa. Mas antes quero apresentar a nossa comentarista Jade Barbosa, que daqui a pouco vai estar brilhando em etapa de Copa do Mundo, etapa da Croácia, a partir da próxima quinta-feira, dia 8. Então, entre treinos, né? A Jade Barbosa vem direto do treino. Aqui a gente agradece a gentileza e vamos aproveitar, saber mais detalhes dessa modalidade apaixonante. Jade, tua expectativa para hoje? Um prazer estar contigo novamente, tudo bem? Tudo certo. Segundo dia de competição, ontem nós tivemos provas excelentes. Eu acredito que hoje a gente vá no embalo, né? E tenha realmente séries, assim, com nível, né? E com uma execução que uma competição de Copa do Mundo pede. Vamos nessa. Primeiro salto. Zlatanov. E aí tem aquela, não só a pressão de abrir o aparelho, mas abrir o dia de finais, né, Jade? Né, a primeira final do dia, o atleta, né, da casa, né, realmente, primeiro salto, ele teve pouca altura ali, acredito, para finalizar, né, as piruetas. Então, por isso que ele chegou assim, meio que na diagonal, né, ele não conseguiu chegar retinho. Então, acaba que ali tem esse desconto, né, de altura, porque o árbitro, conforme você faz a chegada, ele consegue, né, ter uma noção se faltou, se sobrou, né, ali força e energia naquele salto. E, infelizmente, a execução ali vai ser forçada assim em relação a essa chegada que ele fez. Agora ele fica no aguardo da primeira nota. Vai para o segundo salto, tá aí, ó, 13.966. Nesse aparelho vale a média das notas do primeiro e do segundo salto. Segundo salto do búlgaro. Ontem tivemos uma medalha de ouro para atleta da casa, mas aí já aparece com uma apresentação e suas falhas em alguns detalhes, né, Jade? O segundo salto ele fez uma chegada melhor do que a do primeiro, né? Ele fez essa entrada no salto que a gente chama de Yurchenko, que é exatamente essa estrela de perna junta, esse flick para mesa e uma dupla pirueta ali no segundo voo, né? A chegada foi um pouco melhor, mas ele vai ter a penalidade ali de estar saindo da linha, né? Então já vai ter uma penalidade ali na execução. A gente fica no aguardo pela nota. Primeiro atleta de 8 finalistas. É o primeiro aparelho. Aí o treinador aparece também, já vai dando as suas orientações, né? Vai analisando. 13.833. A média das duas notas. E passa a ser o parâmetro. Vem aí o atleta da Turquia. Esse atleta ontem teve alguma dificuldade nas argolas, né? Certamente tá focado aí para tentar se recuperar no dia seguinte. O bom do esporte é isso, né? Sempre tem o próximo dia, né? Se aprende numa jornada não tão boa, vai pra próxima. Vai lá, garoto, começar a sua série de saltos. Primeiro salto do atleta da Turquia. Infelizmente acabou sofrendo a queda, né? Ele fez um salto que entra de frente ali para a mesa, que a gente chama de Iber. Fez um duplo mortal ali no segundo voo. Não teve altura suficiente e acabou sofrendo a queda. Quando ele entra na mesa, ele já entra ali com as pernas grupadas, né? Flexionadas. E aí isso realmente tira a altura desse salto, né? O ideal é que você entre na mesa com a perna esticada. E depois que você adquire a altura, você começa a rotação ali dos mortais, né? Então faltou, infelizmente, a altura ali para finalizar os dois mortais desse salto.
A gente vai ter 6 etapas, essa é a primeira de 6 etapas da Copa do Mundo, do Challenge Series. Já tivemos 4 etapas da Copa do Mundo tradicional, encerrada no fim de abril em Cairo, no Egito. E é legal que teremos o Brasil, com certeza, já na terceira etapa, que é na semana que vem, gente, de quinta a domingo, de 8 a 11 de junho. O Brasil com grandes nomes da modalidade, com esses ícones como Jade Barbosa. O Brasil voltando a competir competições internacionais depois do Mundial, né? Primeira aparição, né, Jade, dos atletas brasileiros em competições internacionais. Bom, tivemos o Pan-Americano da modalidade, mas no nível mundial, a primeira aparição depois do Mundial de Liverpool, né? Em Copas do Mundo, a primeira, acredito que seja a primeira que o Brasil esteja indo nesse ano. A gente teve uma competição na Alemanha que se chama DTB, onde a equipe se apresentou, até fomos com a equipe tanto masculina e feminina, né? Mas nesse formato, assim, numa competição que já tenha, né, esse andamento de mundial, eu acredito que seja a primeira que o Brasil, né, vai estar participando. Boa sorte pro Brasil! E essa série, essa temporada de Copa do Mundo fecha justamente em Paris, hein? Já pensaram? Que prévia, né? Que emoção! O palco dos Jogos Olímpicos lá em setembro. Será a última etapa, o fechamento da Copa do Mundo. E aí, né, já tem essas questões de logística, cada federação decide qual a melhor competição para levar seus atletas, mas eu imagino que no palco olímpico vai ter quase todo mundo lá, né, que tá brigando por vaga. Acaba que se torna, né, natural a escolha de mais atletas estarem em Paris, né? Justamente por essa experiência pré-olímpica, eu diria assim, de você poder competir, né? Já no país que vai sediar a Olimpíada, ter uma noção, né, de fuso, de alimentação. Então é uma experiência muito legal, né? Antes dos Jogos. Vai ser legal demais, demais. E teremos o Mundial nessa temporada, na primeira semana de outubro. Mundial da Antuérpia, Mundial da Bélgica. Vai pro segundo salto o atleta da Turquia. O segundo salto ele também fez essa entrada de Iber, né? Mas o segundo voo, em vez de fazer duplos, ele fez, né, piruetas. Tive ali a entrada de frente, uma pirueta e meia, com uma chegada também, né, com um passo ali para lateral. A gente vê que o ginasta já está... essa linha deveria ser realmente com as pernas esticadas, com ponta de pé. E durante o salto a gente já percebe que, né, que as pernas estão um pouco flexionadas, separadas, sem ponta de pé. Então tudo isso é descontado ali da execução do salto. Expectativa para a nota do segundo salto. É o segundo competidor. Já tem tido nessa competição uma demora um pouco acima da média, né, do que se percebe nas competições internacionais. Não tem o que fazer, o atleta tem que ficar ali, né, em agonia, esperando. Enquanto isso a gente aproveita para bater o papo aqui. Vamos aproveitar, né? Afinal de contas, temos um ídolo do esporte aqui, a Jade Barbosa, um ícone da modalidade. Jade, como é que tá a tua expectativa, hein? Para essa viagem internacional, e agora que o bicho começa a pegar no ciclo olímpico, né? É um início, né, de preparação para a Olimpíada, faz parte do nosso planejamento. Então a gente vê assim como um passo realmente a ser dado, fazer uma boa competição já para preparar para o Mundial, que a gente pode classificar para a Olimpíada. É isso, toda sorte do mundo. Bom, agora temos um atleta norueguês tentando levar a primeira medalha para esse país. E que tal o primeiro salto dele? Um excelente salto, né? A gente vê ali que ele adquire bastante altura ali depois no segundo voo do salto, né? Ele chega sobrando, né? Que ele tem que dar esse passo até ali para segurar a chegada do salto. Ele faz um Iber duplo mortal. Olha, com uma chegada bem segura, né? Até dar um passo ali, realmente. Um salto muito bom. Tá querendo fazer história aí o norueguês. Vamos acompanhar. Esperando a nota para partir para o segundo salto.
É o Sebastian Sponevic, 14.300. A nota mais alta até aqui, hein? Nesse comecinho de final. São 2 grupos de 4 atletas em cada final. Vai pro segundo salto. Tá aí, depois de uma bela nota no primeiro salto, que tal o segundo, Jade? O ginasta tem uma execução muito boa dos saltos, né? O segundo salto a gente também consegue ver realmente a linha, né? O mortal realmente está esticado, as pernas estão juntas, tem ponta de pé. A gente revê o salto. Entra ali de lado. Faz uma dupla pirueta e meia. Chega, tem que realmente dar um passo ali, né? Na chegada. Mas um salto muito bem executado. Ele teve de média 14.150 na classificatória, ficou na 5ª posição. Posando pra foto. A gente sempre fica, quem não é atleta profissional fica imaginando o que se passa. Você pode escrever pra gente, Jade, como é que é essa rotina? Ali já não tem mais muito o que fazer, né? Esperar e falar, eu fiz o que eu pude. Mas deve dar uma angústia, né? De esperar sair essa nota. Poxa, mas é um pouco melhor, né? Do que antes ali da prova, né? Ah, sem dúvida. Dá pra dar uma relaxada. Mais um atleta da casa. 14.300 foi a segunda nota também do norueguês. Interessante, né? Repetiu a nota. Então fica essa a média, a própria nota, 14.300. Vem aí mais um búlgaro. Esse é o Dimitar Dimitrov. Ele segura ali o máximo que pode para não sair do colchão, né? Do colchonete. O salto, quando ele tem muitas piruetas, se você não atinge, né, a altura necessária para esse salto acontecer, você chega girando, né, na superfície ali. Então ele realmente forçou o joelho ali na chegada, né? A gente vê que foi uma chegada perigosa, né? E para consertar ali o salto ele teve que dar um passo grande, assim, ele podia ter sofrido uma lesão ali, né? Mas assim, conseguiu passar pelo salto, mas vai ser muito descontado por essa falta de altura, por a chegada, né, ter dado um passo muito grande. Infelizmente a execução vai ser mais baixa. Então aí nesse caso já está esperando uma nota um pouco mais baixa. E falei na Bulgária que já teve motivo para... O torcedor búlgaro já teve motivo para comemorar. Foi ontem no exercício de solo. O Ed Penev ficou com a medalha de ouro. 13.666 a nota do Dimitrov. E aí anunciado novamente. E que bom que o anúncio é antes. Ontem a gente falou no finalzinho da sessão de ontem, teve algum momento em alguma prova em que a atleta foi anunciada já durante a execução, né, do seu movimento. Não é o ideal. Ih, rapaz, e agora vai ganhar ainda mais desconto, né, Jade? Infelizmente, né, as chegadas não foram feitas da melhor forma, né? Nesse segundo salto ele ainda acabou saindo da área, né, do colchão. O árbitro de linha, com certeza, né, vai notificar ali a banca que ele teve um problema na chegada. Fez o segundo salto com a entrada de Orchenko, né, na mesa. Também ele saiu um pouco girando, acabou não tendo a altura necessária também, chegou com o tronco um pouco para frente, saiu. Assim, esse salto realmente vai sofrer bastante com a execução. Então essa jornada foi de aprendizado, né? Já sabe que não tem, tá deixando a área ali de espera para nota, não foi divulgada ainda. Frustração natural aí do atleta, não conseguiu repetir o que faz nos treinos. E assim termina o primeiro grupo, né? Cada 4 atletas tem essa pausa. O primeiro grupo de 4 finalistas, depois virão os próximos 4, que
estamos aqui aquecendo. Tem muita coisa boa pela frente nessa segunda sessão de finais. Vem a trave, a impressionante trave de equilíbrio. É a próxima, a preferida de muitos, né? É um aparelho que sempre chama muita atenção. E aí vem o Dordevich. Pois o senhor Dordevich, ele é doutorando, né? Tá fazendo o PhD. Seria algo semelhante aqui no Brasil ao doutorado. O cara consegue conciliar os treinos das competições com o doutorado. Fez aí, na verdade tá fazendo sua rotina de aquecimento, né? Vem a nota do Dimitar Dimitrov, 13.399. Agora tem aquele tempinho para cada atleta repassar o seu movimento antes da prova para valer. Muita gurizada aí em Varna. E é sempre bom, a gente tá nos bastidores trocando uma ideia. Acho legal a Jade dar o depoimento de como tem gente muito jovem, bebê até, né? Não é gente jovem, tem bebê ali com seus 3 anos mais ou menos, já começando nessa modalidade. Isso é muito legal, né, Jade? As crianças normalmente estão liberadas a partir dos 3 para começarem a ginástica. É muito interessante ver isso dentro do ginásio, né? A gente chama até essa turma de baby. Pra mim, assim, realmente é mágico, assim, né? Chegar no ginásio, estar treinando e lembrar, assim, de como foi no início. Claro que é um trabalho completamente, né, mais lúdico, não é treinamento, né? O treinamento ele começa um pouco mais tarde, mas, assim, é muito legal ver como a ginástica, ela tem vários, assim, possibilidades, né? E aí você vê realmente uma turma de baby ou crianças que usam como fisioterapia mesmo, né? Ou às vezes para prevenção, assim, é muito legal. E passa o filme, né? Por falar nisso, parece que a geração internacional tá alinhada com a gente. Veio o garotinho ali que já tá querendo filmar os seus ídolos. Ou tá vendo alguma coisa, mas enfim, tá presente ali, né? Com o celular e na área de competição. E certamente passa um filme, né, Jade, na tua cabeça. Conta pra gente, já que temos esse tempinho aí de aquecimento, como é que foi teu começo, com que idade, a que te leva essas memórias? Eu comecei no ano que eu fiz 6 anos, né? Eu já nadava, assim, eu sentia que não era o meu esporte, mas minha mãe e meu pai acreditavam que era importante. E aí, no clube onde eu nadava, tinha ginástica. E eu perturbava meus pais para fazer. Então, no primeiro dia, fiz 3 aulas experimentais seguidas. E o treinador falou, olha, sua filha tem todo o biotipo de ginástica. Leva ela lá no Flamengo para fazer um teste. Eu fiz um teste. Realmente estou até hoje lá. Seguimos firmes aqui. Que legal. Veja você, né? Que história bonita e tantas alegrias já tivemos juntos, né? Com a Jade Barbosa. E vem mais por aí. Agora vem mais na competição o Arthur Davtyan. Vai pro seu primeiro salto. Ele que já tem um ouro nessa etapa da Copa do Mundo. Excelente salto, né? Muito limpo. Muito técnico o ginasta. Realmente foi o saltinho ali, né? Pra consertar a chegada pra lateral. Muito bom o salto. A gente revê ali a entrada de hiper, com bastante altura ali no segundo voo. Um duplo mortal com a meia volta no segundo. Né? A gente vê, entra de frente. Ele completa o primeiro mortal. No segundo ele faz a meia volta. Chega com segurança e um passinho ali só para consertar a chegada mesmo. Só corrigindo, ele tem uma medalha de bronze. Até aqui a medalha nas argolas. Foi seu xará e compatriota que levou o ouro nas argolas, o Arthur Avetian. Deram um show, né? Os armênios nas argolas nas finais de ontem. E agora o Arthur Davtyan tenta repetir a dose. Tenta pegar uma medalha também nesse aparelho no salto masculino. O Dordevich, que eu falei que é o estudante PhD em Educação Física, ele tá ali atrás, tá esperando, tá com o casaquinho, só esperando a hora de entrar em cena. 14.733. Veio o notão aí, pro Davtyan. Vamos ver o que ele vai aprontar no segundo salto.
Vem sendo uma jornada de muita inspiração pro Arthur Davtyan. Olha aí, começou o show pra turma presente em Varna. O que você achou do segundo salto, Jade? Nossa, excelente. Assim, o ginasta é realmente muito técnico, né? Ele faz os 2 saltos, assim, você consegue ver cada fase do salto sendo muito bem executada. Ele teve a mesma entrada, né? Também entrou com o Iber. No segundo voo, ele apresentou uma dupla pirueta e meia, assim, com muita segurança. Saltos para frente com pirueta são muito difíceis, né? Normalmente, quando os ginastas fazem mais de uma pirueta, é normal, comum, que às vezes que eles separem as pernas. E o ginasta conseguiu ficar com as pernas juntas durante todas as piruetas. Isso, assim, pro árbitro é o que ele quer ver, sabe? Muito bem. É o que o árbitro quer ver e o que a gente quer ver também, né? Então a gente aproveita uma belíssima atuação aí do Arthur Davtyan. Já tem um bronze. Olha a nota! Subiu a nota! 14.866 no segundo salto e ficou com a média muito alta, hein? Agora é o atleta a ser batido. Vem aí o Bottom Molnar. O Molnar já tem uma medalha, tem no solo. Ficou com a medalha de prata no solo. Aí faltou um pouquinho para chegar numa boa, né, Jade? Infelizmente esse salto, né, que é bem comum no masculino hoje nas finais, são esses duplos, né, pra frente, assim. É um salto que, se você não tem altura, infelizmente, né, você sofre a queda. Ele não tem muito como você salvar esse salto, né? Você chega de costas pra mesa e aí, ó, faltou um pouquinho de altura. Quando ele abriu o salto, já não tinha muito o que fazer, não dava pra dar um passo pra trás, né? Por isso que esses saltos, assim, são difíceis, né, de executar. O ginasta geralmente até gosta de fazer um salto com uma meia volta pra chegar, caso falte um pouco de altura, ele vai chegar meia volta, vai chegar agachado, mas ele vai conseguir salvar essa chegada, né? Infelizmente sofreu ali a queda, a execução já fica realmente um ponto atrás do que ele imaginava. Fica aguardando aí. No atleta anterior, o Arthur Davtyan, o segundo salto, ele já havia sido anunciado, ele esperou ali alguns segundos, sei lá, uns 20 e poucos. É tranquilo, né? Depois é autorizado o salto, ele tem um tempinho ainda para só arrancar quando estiver realmente 100% concentrado, é isso? Quando você é chamado lá no painel, a arbitragem libera a sua participação, um sinal verde aciona e você tem 30 segundos para ir. Então começa um cronômetro. Então você administra aquilo ali de acordo com o que você precisa. Tá aí o segundo salto e o Molnar conseguiu controlar, né? Pra não escapar. Foi melhor esse segundo, Jade? O segundo salto, ele também teve a mesma entrada e também teve uma altura ali um pouco mais baixa, né? Ele fez as piruetas, chegou meio mal ali, mas não sofreu a queda, né? Conseguiu ali consertar. Acredito que saiu da linha, pelo que a gente vê aqui. Então, assim, realmente essas chegadas, quando são mais conturbadas, elas têm muito desconto, né? Então a execução desses 2 saltos acaba que vai sair bem mais baixa. São muitos os detalhes realmente, né? E todos têm que ser muito precisos. E nesse aparelho é a corrida, né? Já é a aproximação precisa, é a impulsão, é a altura que o cara pega, depois as acrobacias, a chegada, meu Deus! E até tem curiosidade, os passos, você sabe exatamente quantos passos, né? Tá tudo marcadinho, ou isso pode variar de um salto para o outro? Em relação à corrida, você tem 25 metros de pista para você fazer a sua corrida até chegar ali no trampolim, né?
Então, cada ginasta administra isso, né? Então, cada um tem sua marca na trena ali e já sabe como é que é feita essa corrida. Perfeito, e haja repetição. Tá, e o Molnar, infelizmente, não teve o mesmo desempenho que teve no solo, né? No primeiro dia de competições. Se afasta um pouquinho da briga por medalha. Vem aí o Dusan Đorđević. É da Sérvia. E o Đorđević, ouvimos algumas palavras aí de incentivo, aplausos. O que você achou, Jade? Ele realmente fez, né, um Iber duplo, né, com duplo grupado. A gente teve ali a entrada de Iber, 2 mortais pra frente. Ele teve altura, mas acho que foi um pouco receoso ali na hora de fazer a chegada, por isso que foi um pouquinho mais pra frente. Mas foi um salto bom. Claro que a gente vê ali, não tá com ponto de pé. Durante o duplo as pernas têm que estar juntas. Mas assim, fez um salto bom. Vamos agora dar nota, vai pro segundo salto. O futuro PhD Dusan Đorđević. A gente tem na sequência da programação da Copa do Mundo Tel Aviv, Osijek, e Osijek é o palco na Croácia, já é o palco tradicional de Copa do Mundo, que vai receber o nosso time brasileiro. Tá aí a nota 14.066 do Đorđević. Depois teremos Mersin na Turquia, Szombathely na Hungria e Paris para fechar a temporada de Copa do Mundo. Logo depois vem o Mundial. E nesse ano teremos os Jogos Pan-Americanos de Santiago. Aí o Đorđević abre o sorriso, dá aquela relaxada, muitos aplausos. É pra sorrir assim, Jade? Aí quando você realiza os saltos, né, e consegue acertar, ainda mais, a gente não sabe como foi o treinamento dele, né, se ele teve dificuldade para aprender esses elementos. Então, poxa, chegar e acertar os saltos na competição realmente dá muita satisfação. O segundo salto ali ele fez uma dupla preta e meia, com uma boa chegada. Ele lutou ali para cravar o salto, acabou tendo que dar um passo, mas ele... foi um pulinho e um passo. Então, realmente lutou ali pelo salto, né? Tem que sair bem feliz mesmo. Muito legal, parabéns aí ao Đorđević. Missão cumprida. Agora não tá mais com ele. Viva a Sérvia! Apontando aí, orgulhoso. Como é legal, como deve ser legal. Não sei, nunca representei, mas como deve ser legal representar o seu país. É algo que a nossa Jade Barbosa conhece bem. E por falar em sorrir, né, Jade? Tá vendo imagens do Troféu Brasil. E você acabou com um sorrisão bonito também, a apresentação nas barras paralelas, né? Mais uma medalha, né? Pra você achar um espaço com carinho, né? No seu, não sei se onde é que você costuma guardar as medalhas na sala, mas bacana, né? Troféu Brasil. Você, a Lohane e a Caroline, né, se não me engano, no pódio, tá aí 14.116. Então fala desse momento que justamente você estava falando sobre o atleta que sorri, e você acabou com um sorrisão, né? Que representou para ti essa prova no Troféu Brasil? Foi muito bom, eu consegui fazer uma série que estava trabalhando duro para fazer no troféu, então fiquei muito feliz assim com o resultado, e aí realmente veio o sorriso, porque poxa, foi satisfação, alívio, e voltar a competir, né? Que legal, Jade, que legal, parabéns. E agora, o Akhmedjanov teve também a sua dificuldade aí no salto. Sofreu ali a queda, né, no salto. Fez a dupla preta e meia, chegou, né, com o tronco bem pra frente ali. Não conseguiu dar um passo, né, pra ajeitar a chegada. A gente vê ali, ó, chegou pra frente e com o joelho muito próximo, né, do colchão, então fica difícil salvar, e aí infelizmente veio a queda. Agora recuperar aí a concentração, o atleta do Cazaquistão, o Cazaquistão que brilhou nas etapas da Copa do Mundo tradicional, né, como a gente fala, em Cottbus, Doha,
Baku e Cairo. Primeira parte dessa temporada internacional de Copa do Mundo. Teve aí no solo o grande vencedor, considerando esses 4 eventos, o Milad Karimi, e no cavalo com alças, o Kurbanov. Apresentando novamente aí o Akhmedjanov. Vai para o seu segundo salto, tenta melhorar, né? Tenta subir a média agora com o segundo salto. Foi alto, né? Pelo menos a impressão aqui é que conseguiu dar aquela altura boa. Mas aí a Jade explica pra gente exatamente como é que foi o salto dele. Uma pena, né, a queda do primeiro salto. Esse segundo ele apresentou com uma execução excelente. O primeiro salto também teve uma execução muito boa. A gente vê ali pela execução, né, do final do salto. Esse salto ele também fez um Iber com um duplo mortal pra frente. A gente vê que ele adquire bastante altura ali. Chega com espaço. É claro que ele agachou, né, para fazer a chegada, suportar a chegada, cravou o salto. Então, assim, vai ser um salto que vai ter uma execução muito boa. Uma pena realmente a queda no primeiro, porque a média dele cai, né, infelizmente. A gente tem o Arthur Davtyan na primeira posição, o Sebastian Sponevik da Noruega em segundo lugar e o Dusan Dordevic na terceira posição. Fica no aguardo, aí certamente vai subir, né, a média com esse segundo salto. Ele foi quarto nas classificatórias, o Akhmedjanov, atleta do Cazaquistão, ó, 14.166, subiu para 13.599 a média. Claro que está na cabeça agora o primeiro salto, né, possivelmente tá ali remoendo. O cara não deve remoer quando vai fazer o segundo salto, mas acho que quando acaba, né, aí ele fica repassando, né, o que rolou, né, Jade? Assim, ele teve uma recuperação rápida, né? Teve a queda do primeiro, infelizmente, voltou e conseguiu fazer um excelente trabalho no segundo salto, né? Isso é importante pro ginasta, de certa forma é uma conquista. Claro que ali, quando você tá recebendo a nota, você fica pensando, né? Já fica se corrigindo e tentando entender o que aconteceu, né? Que acabou resultando na queda ali durante. Mas assim, se ele tiver até mais alguma final durante o dia, ele já tem que pensar no outro aparelho, né? Porque esse, de certa forma, já foi finalizado. Perfeito. E é difícil imaginar que algum atleta de alto rendimento como vocês, que não seja perfeccionista, né? Que não fique se cobrando. Até imagino que o esforço deve ser o contrário, né? Tipo, não se cobra tanto, né? Tem esses detalhes. São muitos desafios, né, Jade, nesse nível. Os ginastas são perfeccionistas porque o esporte, né, ele lida muito com isso, com fazer cada detalhe, né? Cada detalhe ali é importante numa prova final. E olha o Davtyan, tá brilhando, hein? Tá brilhando nessa competição. Ele já tinha o bronze no cavalo com alça, cavalo com alças nas argolas, e agora ouro para Davtyan. Que espetacular essa sessão de final.